Eu ainda não conheci nenhum empreendedor que disse para mim que, além de sonhar com o sucesso da empresa, sonhava em ser um ditador. Mas o problema é que vários desses empreendedores, em algum momento da sua jornada, vão se tornar ditadores. Porque as situações vão colocando ele nessas características que a gente vai falar durante o episódio, que é ser um ditador. E muitas vezes isso é até um mecanismo de defesa dele mesmo, dizendo, olha, eu acabei virando esse ditador porque precisou. Senão a empresa não ia acontecer, as coisas me obrigaram a ser dessa forma. E é para a gente discutir um pouco melhor esse tipo de justificativa e qual é a alternativa do ditador que a gente preparou esse episódio. Bora lá? Ricardo, o nosso tema tem 3 figuras aqui, né, no nosso tema. O CEO, o founder e o ditador. Né? Eu posso brincar com você que você se encaixa nos perfis. Não sei se todos eles, né? Mas todo CEO, todo founder, em algum momento, teve características de ditador, né? E aí, como é que foi a sua experiência com isso? Como é que é você trabalhar com pessoas nesse dilema, né? De calibrar um pouco a questão da força que você dá em algumas decisões e poder criar melhor o seu time? Cara, sendo muito sincero, o aprendizado veio com o tempo, né? Porque a primeira vez que eu empreendi, muito menos hábil, né? Eu usava bastante dessa força, dessa autoridade, né? Que ser o dono da empresa ali, o manda-chuva, te possibilita, né? Curiosamente, muito próximo do final da minha primeira jornada com a SciTI, né? Eu tinha um cliente, eu não vou mencionar o nome, também vem menos ao caso. Eu admirava muito o CEO da empresa, era a empresa mais estruturada que eu atendia, uma empresa bem alavancada, tinha um private equity grande por detrás, então assim, era o cliente que eu tinha com a estrutura mais profissionalizada, com C-level de fato. Eu tinha uma admiração muito grande pelo CEO, acompanhava ele de perto, só que eu percebia muito a postura dele nas reuniões, que ele tinha sempre aquela postura, cara, que eu acho que todo mundo já viveu um dia, né? Hoje é mais difícil de ver, mas eventualmente ele dava uns tapas na mesa. Muitas vezes o head de marketing, o COO estavam nessa reunião também, ele desmerecia os caras na frente de todo mundo, embora fosse um cara com uma genialidade tremenda. Tudo o que ele falava tinha sentido, mas a forma como ele falava agredia muito. E eu percebia que as melhores pessoas não ficavam. Eu atendi esse cliente por um bom tempo. E muitas vezes eu tinha vontade de dropar o cliente por conta da forma como a banda tocava, embora fosse um cliente ótimo, remunerava bem, tinha essa questão de eu aprender. E, enfim, né, contando uma história muito breve, no final do ano eu fui convidado para a festa de confraternização deles, tinha que separar em duplas as pessoas para elas se darem feedbacks. Eu não era da empresa, eu era um prestador de serviço, então eu sobrei. Eu não tinha amigos dentro da empresa, eu sobrei. Sobrei para fazer o exercício com quem? Com ele, porque ninguém quis fazer com ele. Olha que coisa, né, curiosa, ninguém quis fazer com o CEO da empresa. E eu fiz e era um negócio de feedback, ele deu um feedback para mim na época, eu não registrei tanto, não me lembro agora, mas eu me lembro que eu falei para ele, eu lembro de ter dado esse feedback para ele, que eu admirava muito, que eu via nele uma genialidade, mas que eu acreditava que no médio e longo prazo ele teria dificuldade em trabalhar com as melhores pessoas, com aquele... Cara, e ele encheu o olho d'água, assim, cara, de ouvir o feedback, assim, me abraçou. Eu senti que foi uma coisa que ele realmente tinha. Pra mim, enfim, contei uma história um pouco longa, mas pra mim registrou um aprendizado bastante importante de que tipo de CEO que eu queria ser. Eu acho que existe todas essas características de títulos que você falou e eu adicionaria uma a mais, e não me colocando necessariamente, né, nesse métier, mas normalmente quem empreende tem um quê de genialidade, quem tem algum nível de genialidade também não quer muito ouvir as outras pessoas, né? Então você pega essa genialidade com mais todos os poderes que os títulos te dão, vira uma bomba relógio se a gente não tomar cuidado. E aí na minha segunda jornada, que eu fiz um pouco melhor as minhas opções, né, e empreendi um pouco mais de cabeça pensada, eu decidi não cometer os mesmos deslizes da primeira. E é legal você falando dessas coisas, tem muita coisa que vem na minha cabeça, né, também da minha história, né, mas uma brincadeira que a gente tinha, os meus funcionários em alguns momentos me brincavam, né, essa brincadeira tinha um quê de dar uma alfinetada, né, que eu era o Cômodos. E aí os caras perguntavam, né, se eu fazia assim, assim ou assim, né, para provar as coisas, né? Mas tinha um pouco disso, ou seja, você também, assim, como CEO, eu não queria ser o ditador, mas é muito difícil em algumas situações você não se colocar como o cara que decide e as pessoas não encararem você como um ditador
Então tem vários aspectos aqui, acho que a gente vai cobrir um pouco isso, né? Foi uma jornada complexa que eu vivi aqui, eu acho que dá pra gente compartilhar muita história aqui. Sim, e eu não sei você, a gente não tá se propondo a cobrir essa parte no episódio, mas vale dar uma pincelada. Tem uma questão emocional de você agir assim, que você acaba carregando uma série de coisas que muitas vezes você não demonstra um lado vulnerável, um lado de fraqueza, mas é um fardo pesado de ser carregado, né? Talvez esse é o caminho pro que a gente já falou em outros episódios, para levar a pessoa para um burnout ou desenvolver alguma coisa gastrointestinal, algum outro problema que normalmente o emocional que carrega, né? Porque muitas vezes aquela pessoa ela tá manifestando algo para fora, cobrando às vezes das pessoas, mas é um reflexo do quanto ela mesma se cobra, né? De querer fazer tudo certo, de querer estar sempre certo. Isso tem um peso emocional enorme. Com certeza. Existe um pouco da questão de quem é a pessoa que eu quero ser, né? Também, e a pessoa começa talvez se questionar, porque muitas vezes a gente nem entende os comportamentos que a gente, né, passa para os outros, né, e eles percebem. Talvez você não perceba o que você está criando de reação do outro lado, né? E o ditador tem um pouco disso, né? Ele acha que eu fiz isso para o bem da empresa, eu tinha que resolver rápido, mas ele, nesse sentido, ele passou por cima de um monte de gente, né? Total. Eu acho que mudou, né, de uns anos para cá, e que bom que isso vem mudando. Talvez o referencial de sucesso, na década de 90, era assim, eu preciso chegar lá, preciso construir a fortuna, construir uma empresa, etc. Eu acho que hoje muda, eu posso falar um pouco por mim, eu continuo querendo chegar lá, mas eu quero chegar lá levando o maior número de pessoas o possível. Não quero chegar lá sem família, sem amigos, sem uma liderança, sem credibilidade e, né, falar, porra, cheguei, tô rico, e sou uma pessoa detestável, né? Vai jantar sozinho, né? Vai jantar sozinho, é isso. É isso aí. Galera, se vocês acompanham aí o Startups and Downs, já deu pra sentir um pouco da pegada, a gente vai falar, estamos dando sequência, na verdade, na série de episódios mais voltados pro founder/CEO da empresa. Nesse, especificamente, a gente tá falando um pouco dos riscos de carregar esses títulos. Muitas vezes a pessoa é founder, CEO e majoritária dentro da própria empresa. Isso per se dá um poder autoritário gigantesco, que em algumas horas o pessoal pode até se fazer valer e pode ser necessário, mas muitas vezes, se não bem dosado, isso pode vir a ser um grande problema, né? Se você acompanha aí o programa, curte o programa, saiba que primeiro, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, que foi onde a gente gravou até aqui, agora a gente está gravando também em vídeo, portanto conheça ali o nosso canal de YouTube, quiser conhecer um pouco melhor, eu e o César agora estamos gravando em vídeo, e se o programa está valendo a pena para você está aprendendo, não deixa de curtir, segue a gente no Spotify, segue a gente agora no YouTube também, e principalmente compartilha com alguém aí que está na mesma jornada empreendedora que você, ou que almeja um dia empreender. Encaminhe o programa para essa pessoa conhecer, que eu tenho certeza aí que você vai estar ajudando essa pessoa. César, eu vou voltar a pergunta agora para você. A gente está tratando, né, do assunto principal do episódio aqui, dando esse teor do ditador, né, uma palavra mais de impacto, assim, mas não necessariamente exercer autoridade é um problema, né, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que, né, o papel do CEO também não é delegar toda a responsabilidade e ficar hands-off de tudo, né, eu acho que tem uma dose aí que a gente tem que administrar. Como que você vê isso? Eu diria assim, a diferença entre você exercer a autoridade e você ser o ditador, o ditador ele não define as regras, ou mesmo as regras que ele define, ele passa por cima e pronto. Né? Acho que essa é a característica. Né? Então, se eu compartilho a autoridade da empresa, eu defino o que cada um vai fazer, e eu sou a primeira pessoa que pratica aquilo e tento fazer aquilo funcionar, quando eu precisar exercer a minha autoridade, tá definido e eu vou exercê-la. A partir do momento que eu deixo as pessoas exercerem a sua autoridade, elas têm uma definição, mas não depende do que elas decidiram, a última palavra é minha e eu passo por cima do que elas fizeram, aí eu tô deixando o ditador que está dentro de mim ultrapassar. Então acho que é importante a gente colocar isso, né, para todo mundo entender um pouco do que a gente está falando. Né? O ditador, eu acho que seria aquele founder, o CEO que, cara, ele não deixa a bola pingando, ele toma a decisão e dane-se que os outros tomaram a decisão, porque ele vai sempre colocar a opinião dele e, no final das contas, a opinião dele, pela
posição que ele está tem uma força absurda. E aí, mesmo ele não querendo ser o ditador, para os outros vai falar o seguinte, cara, eu não faria isso, mas já que ele tomou a decisão, então agora o risco é dele. Não, se não fizer o que ele manda, cara, eu não vou falar para ele isso, né? Quando começa esse tipo de reação dentro da empresa, esse tipo de comentário, eu acho que aí você está muito mais, né, no lado do ditador do que efetivamente do gestor, né? Autoridade é uma coisa difícil de construir, mais difícil ainda de manter quando você já construiu, né? E não é porque você tem o título ele já vem carregado com essa autoridade, mas se você não desenvolver credibilidade perante o seu time, ouvindo as pessoas, tomando decisões acertadas, essa credibilidade ela vai exaurindo e aí sobra só a autoridade do título. Eu acho que nesse cenário fica muito difícil de as melhores pessoas quererem trabalhar com essa figura. Fica aquela meia história que a gente brinca do dono da bola, né? Muitas vezes o dono da bola não é o melhor jogador, mas porque ele é o dono da bola, quando o jogo desagrada, ele põe a bola debaixo do braço, né? Se não é o time, não cai do jeito que ele queria, ninguém joga, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Via de regra, o CEO ou a CEO, além desse título, muitas vezes tem que conseguir deixar a credencial de fora da sala e entrar como uma pessoa que tem autoridade naquele assunto, mas se dentro daquele assunto tiver uma outra pessoa que tem mais autoridade do que ela, saber ouvir, né? Eu gosto muito de modelo de autoridade, a gente falou um pouco de tomada de decisão, mas de um modelo onde a tomada de decisão acontece por quem está mais próximo do problema ou por quem vai estar accountable do problema. Porque se o CEO ou a CEO toma todas as decisões da empresa, será que essa pessoa ela vai estar presente para suportar aquela decisão depois? Ou ele toma a decisão e quando vem os colaterais daquela decisão, ele está de fora? Ele não vai ter tempo de atuar em todos os colaterais de todas as decisões, né? Você falou assim dessa questão dos danos, né? Ele toma a decisão e quais são os danos, né? O problema é quando ele toma a decisão, ele acha que as pessoas tinham que entender aquela decisão que ele tomou, aí as pessoas não sabem executar, e aí ele usa uma outra característica do ditador, ele fala que todo mundo é ruim. Sim. Todo mundo é ruim, os caras não sabem o que fazer e tal. Cara, começa a colar culpa, né, nas pessoas, né? E aí você distribui a culpa pelo negócio, né? Então, eu tomei a decisão, eu estou certo, eu sabia o que fazer. Deleguei para as pessoas não sabem fazer. Pô, será que eu vou ter que eu fazer lá aquele negócio? Esse tipo de fala, né? É muito comum ouvir, né? De que sempre o problema é na equipe, o problema são nas pessoas e tal. Então tem essa característica muito, muito marcante, eu acho. Quando você não consegue fazer uma delegação correta, você toma muitas decisões, você não consegue estar em todos os lugares, as pessoas deveriam executar algo que elas não foram preparadas, não estão sabendo, e no final das contas você transferiu a culpa para elas. Eu diria assim, que eu acho que tem o trinômio, né, da autoridade, da autonomia e da responsabilidade, né? Se essas coisas, esse trinômio, ele não está muito bem encaixado, você vai escorregar para um lado de machucar alguém do seu lado e talvez você seja encarado como um ditador, né? Então, o founder, o CEO, tem que tomar muita atenção em todas as decisões que eles tomam, porque senão ele pode realmente estar aí escorregando na banana, né? Perfeito. A gente está falando bastante dos colaterais negativos, né, desse excesso de autoridade, mas tentando equilibrar um pouco da balança, existem momentos que o CEO ou a CEO precisa dar um pouco mais das cartas, né? Precisa quase que não... A gente fosse falar do modelo de governo, tem um modelo um pouco mais absolutista, né? Por exemplo, no momento de crise, não dá para ficar colegiando muitas decisões e todo mundo dá opinião de como acha que deveria ser feito, né? Vamos dar um exemplo de coisa que a gente já cobriu no nosso episódio, nos nossos episódios anteriores. A gente falou bastante ali no começo da crise de 2022 ali sobre layoffs, que foi uma questão quase que inerente ali das startups. Quer dizer, se você for tentar colegiar muito essa decisão, vira um leilão ali, né? E vendas acha que produto é que tinha que demitir mais, porque não vai entregar coisa nova, ao passo que produto acho que era vendas que deveria diminuir. E é uma decisão ruim de se tomar, ninguém tem prazer de escolher nomes de pessoas que vão ser desligadas, mas estou dando um exemplo aqui de um momento que tem que ter alguém que
assume a bronca e fala, gente, a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não tem 30 dias para ficar divagando nessa decisão, alguém precisa tomar a decisão, eu vou definir os critérios aqui, eu vou decidir. Eu tô dando um exemplo, mas não é necessariamente só naquele ponto do layoff, né? Eu acho que o layoff, ele representa um momento que a empresa tá vivendo de crise, que eu acredito que naquele momento a própria liderança ela tem que entender que precisa ter uma pessoa um pouco mais soberana na tomada de decisão, pela velocidade que as decisões precisam acontecer e também pelo impacto, porque no final do dia, provavelmente essa pessoa que é founder, CEO e majoritário é accountable por tudo de certo ou de errado que acontecer ali dentro da empresa. Eu acho que aí tem, assim, você falou das fases, né? Vamos pensar, quando você começa, vamos pensar mais no empreendedor. Ainda não tem a figura do CEO, né? Ele é o empreendedor. Uhum. Quando ele começa a empresa, ele ainda não tem regras definidas, ele não tem, né, muita equipe, né, pouquíssimas pessoas, tal. Então ali é natural que as posições sejam mais de um ditador mesmo, né? Uhum. Ele vai tomando as decisões e, cara, ele vai distribuindo é para fazer isso, faz aquilo, não faz isso. E aí ele tá exercendo ali um poder e é ele que define tudo, é ele que faz todas as coisas, porque no final das contas, né, todo mundo consulta ele para tomar qualquer decisão, porque falta ainda estrutura, falta ainda talvez uma governança melhor, né, falta essa distribuição, falta time. Então ele é levado a exercer essa autoridade extrema e fazer as definições todas. Então ele define, ele executa, ele faz tudo. Uhum. Né? A partir do momento que a empresa começa a crescer, ele parte mais, ou seja, deveria partir mais para... A gente vai falar sobre isso em alguns episódios, né? Sobre ser mais executor ou definidor, visionário, né? Mas ele começa a exercer um pouco mais a questão da visão, da estruturação, é o que deveria, porque daí quando ele começa a se tornar nesse CEO, e aí ele tem que deixar um pouco da execução, ele vai deixando aos poucos essa execução para muito mais fazer com que o time trabalhe de uma forma correta. Nesse momento, ele foi até agora treinado a ser meio que um ditadorzinho. E nesse momento ele precisa vestir o chapéu diferente. O problema é que ele não está acostumado com isso e talvez nem a equipe que estava até agora com ele está acostumada com isso. A equipe está acostumada a perguntar para ele e ele tomar a decisão. E ele muitas vezes nem percebe isso e continua tomando a decisão. Sim. E aí começam alguns conflitos. Quando você traz gente de fora que não está acostumada com essa cultura, para as pessoas começa a ser muito mais agressivo. Fala, cara, não era para eu fazer esse negócio? Por que você está tomando a decisão por mim? Né? Então começa todo esse conflito. Então, você falou das fases, né? Ou seja, essa fase de evolução, essa jornada do empreendedor e do CEO, ela vai tomando isso. No caso que você falou, por exemplo, pega uma pandemia, o cara precisava tomar a decisão. Ele pode tomar a decisão e definir quais são os parâmetros. Ele passa a ser um ditador quando ele não vai mais ouvir os outros e vai falar, é assim, acabou, não quero saber. A regra foi essa, se você não fizer, eu faço no seu lugar. Essa atitude começa a mostrar um pouco do absolutismo aí que existe, porque eu sou o dono da empresa. E aí começa essa mistura entre, né, por eu ser o dono da empresa, eu sou o que toma maior risco, portanto, eu decido quem morre ou quem vive. Ponto. Se você tiver essa visão, cara, dificilmente você vai trazer pessoas boas para trabalhar com você, porque a pessoa vai falar, cara, se eu não posso ter minimamente a minha responsabilidade definida aqui, ele vai me atravessar em todo momento, né? Tem uma frase que a gente usou em vários episódios, né, Ricardo, que autonomia é o excesso de regras. Então, se você definir com a sua equipe a autonomia deles e eles souberem que naquele quadradinho eles podem fazer tudo, o ditador não pode entrar ali. O líder não pode entrar ali, porque senão ele vai virar um ditador, né? Perfeito. Apesar das regras que a gente definiu, eu sou muito maior do que as regras, porque eu sou o dono da empresa. E aí ele começa a tomar esse tipo de atitude e aí ele não constrói uma empresa saudável. Perfeito. Eu acho que você tocou no ponto que é o cerne do episódio, que é como construir uma empresa saudável, perene, que cresce, que tem longevidade, que eventualmente um dia até sobrevive sem ter mais aquela figura. Eu acho que você tem um caso de sucesso nesse aspecto, né? MC1, por exemplo, é uma empresa que você saiu
vou chutar que tem quase 10 anos, e a empresa segue a vida dela, seguiu crescendo. Inclusive, essa é um parâmetro de sucesso que eu, como empreendedor, espero ter um dia. A minha primeira empresa deixou de existir no momento que eu decidi ter a Hamper, e ela não sobreviveria se eu tentasse administrar 2 negócios ao mesmo tempo. Mas espero que, se eventualmente, né, a minha jornada na Hamper um dia acabar, essa empresa ela ainda tem uma história bela aí pela frente e continue. Mas tentando trazer, entregar o valor do episódio aqui, né? A gente tem que pensar em quais são esses guardrails, né, que precisam ser construídos para ir tirando. Acho que você foi muito feliz, você tocou num ponto, eu me visualizei muito, que é, até um certo ponto da empresa, é normal que essa pessoa dê as regras, porque você opera no caos, ainda não tem controle em nada, tá tudo sendo desbravado, e aí você precisa um pouco daquela opinião, que é uma opinião quase que intuitiva, daquela pessoa que já navega, ela toma a decisão pelo cheiro da mata e pelo barulho dos animais, né? Ela não, o mar tá pra lá porque o meu gut aqui tá me dizendo que tá pra lá. Chega um certo ponto que isso já não, né? Isso começa a reverter em algo muito ruim. Eu vivi. Não é uma coisa que você acorda e fala não vai ser mais assim, amanhã começa, porque as pessoas foram habituadas com aquilo. Então você tem que fazer um processo de desmame. Sim. E um processo de empoderamento das pessoas e da tomada de decisão. Aí você começa a investir em mecanismos de governança, né? Talvez seja o nome que abarca aí o que a gente está querendo dizer. Eu acho que seria legal a gente ir destrinchando um pouco de coisas que vão tirando um pouco do excesso de autoridade e redistribuindo essa autoridade entre as pessoas para que essa empresa ela pare em pé sem a figura do tirano ali, né? É como se a gente tivesse, eu até brinco que a governança, vamos fazer uma associação para ficar fácil, né? Vamos fazer a comparação que é como se fosse uma constituição. Quais são as regras básicas que vão tornar a convivência aqui ideal na empresa para todos os níveis, inclusive o nível que eu estou como CEO? E eu falei a palavra estou. O que o empreendedor precisa saber é que ele não é o CEO, ele está como CEO. É como se existissem papéis na empresa que a pessoa vai vestir aquele chapéu e a partir desse momento ele começa a exercer e dentre aquele papel ele tem uma série de responsabilidades. Quando você tem uma postura mais de ditador, é como se você pudesse rasgar a todo momento aquela constituição, aquelas regras, porque eu sou além de tudo isso. Eu estou além de todas essas papéis e responsabilidades que existem na empresa. Eu posso atravessar qualquer um, porque no final das contas, na cadeia alimentar, eu sou o cara lá de cima. Não tem uma regra clara de como que eu intervenho nas coisas, né? Então, a falta de governança, ou a falta de uma constituição, né, daria, cara, é o caos. Você não tem regras, você não tem estabilidade. As pessoas não se sentem num ambiente estável na qual elas sabem o que elas têm que fazer, qual que é o limite delas. Agora, numa empresa, isso é construído ao longo do tempo. Então, vão existir vários momentos de que você não tem uma decisão para aquilo e você vai ser algo novo e você precisa tomar aquela decisão. Mas eu falei do estar também porque o empreendedor, que é o fundador da empresa e se tornou no CEO, ele tende a misturar todos esses chapéus. Sim. Né? Eu sou sócio da empresa. Então, imagina só que eu sou CEO da empresa, fui empreendedor. Aí eu tenho um co-founder comigo que é um diretor hoje da empresa. E tem outros 3 diretores que não são empreendedores como eu. Se esse diretor, que é co-founder, exercer no momento do papel dele, exercer a posição numa reunião de diretoria, exercer que mas eu como sócio não concordo com esse negócio, cara, para mim ele está exercendo parte da tirania dele ali. Perfeito. Porque ali não é o fórum para ele exercer aquele papel de sócio. Ali ser sócio não faz diferença. Não faz diferença. Né? Então, esses cuidados que precisa se existir. Então, quando começa essa mistura aqui, né? Não identificar que eu não sou, eu estou, né? Ali, quando o founder começa a perceber isso, acho que fica mais claro de qual é o papel que ele tem que exercer. Então, a governança é extremamente importante. Perfeito. Acho que você tocou num ponto importante, que é a distinção de papéis entre sócio e o papel executivo. A gente cobre isso bastante em outros episódios, mas vale reforçar, né? Sim. Numa reunião de diretoria, o teu título de sócio não foi convidado, né? Não vai fazer muita diferença. Não foi convidado, é isso que tem que falar, tem que ter sempre essa ciência, né? Os outros deveriam falar, opa, você não está nessa reunião. Perfeito. E uma coisa que eu queria trazer, que para mim anda junto com governança, não necessariamente para você
constituir a sua governança, você precisa trazer novos sócios. Você pode fazer isso, né, dentro de casa e tá tudo bem. Mas seguindo o exemplo que eu dei no começo do episódio, quando eu respondi a sua pergunta, né, um dos maiores defeitos ali da Saiteína foi que eu construí uma empresa que era limitada ao meu conhecimento, à minha tomada de decisão e tudo mais. E na segunda jornada, eu não queria comprometer o novo negócio da mesma forma. Então, eu já queria fazer um negócio que fosse além do meu conhecimento, portanto, a gente quis desenvolver produto, preciso tirar o que está da minha cabeça e transferir para algo que um time vai conseguir dar manutenção para aquilo. E o outro tinha a ver com essa governança. Eu vivi os colaterais de ter tido uma sociedade amadora, de ter empreendido um primeiro negócio com um amigo, que a gente decidia ou no grito, ou às vezes para aliviar um pouco a gente decidia no boteco. Eu falei, cara, não dá para ter um negócio profissional dessa maneira, na Humper eu vou fazer diferente. E uma das coisas que me atraíam bastante do ponto de vista de captar um investimento, além do dinheiro, que era um combustível necessário para realizar tudo aquilo, eu também já contei algumas vezes no programa a necessidade que a gente tinha de capital naquele momento, mas tinha a ver também com trazer uma governança mais profissionalizada. Eu já tinha uma intuição e algumas evidências de que se eu trouxesse os sócios certos, eles me ajudariam a, primeiro, estruturar uma gestão mais profissionalizada. Eu não acho que qualquer investidor é capaz de proporcionar isso, mas eu acho que naquele momento você foi capaz de entender que naquele momento eu era um wannabe a CEO, mas eu ainda não era, mas que eu estava disposto a ouvir e com as suas orientações e mais a minha vivência, estudos, eu poderia me transformar, mas também de colocar alguns guarda-reios para o próprio excesso de autoridade que eu tinha naquele momento. Eu não queria ter todas as decisões mais, porque eu já tinha vivido um pouco assim. Muitas vezes eu estava certo e dava aquele prazer, mas quando eu estava errado, ninguém me questionava. Eu falei, se eu trouxer sócios, investidores, gente que conhece mais do que eu vou ter que compartilhar. No começo isso vai doer um pouco, porque eu estou acostumado a decidir dentro de casa e é bem mais rápido, mas vai me fazer bem e foi um exercício que eu aprendi, inclusive, a apreciar como founder e CEO. Antes de tomar uma decisão que tem um efeito muito grande no negócio, ouvir outras pessoas e muitas vezes voltar para a prancheta quando eu não ouvi o que me agradava, né? Que também não adianta de nada você ter essas pessoas, você consulta, só que se a pessoa não fala o que você queria ouvir, você, esse investidor tá todo desalinhado com o negócio, o cara nem vive o negócio, eu não vou ouvir ele. Né? É legal você ter trazido aí o papel do conselheiro ou do investidor aqui, e eu vou tentar ampliar a questão do exercer talvez um papel de ditador, né? Como que isso também pode estar dentro até do próprio conselho. Você tem pessoas que você trouxe que são pessoas que tiveram sucesso, elas têm uma história, aí você trouxe justamente por conta disso ali para te ajudar, ou o seu investidor de alguma forma também já teve o seu sucesso e tudo mais, né? E aí nesse momento você traz essa pessoa e você começa a falar determinadas coisas que de repente ele não concorda. Então vou usar o nosso exemplo, né? Você sempre foi o viés muito mais de vendas e eu tenho um background muito grande de atender cliente bem, né? Ou seja, muito mais para CS, atendimento de cliente, a parte de farming, né? E eu falava para você, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Se fosse o meu natural, e eu tenho um pé na ditadura, que eu sou meio ditadorzinho, sou meio, né, muito forte nas minhas posições, né, mas fui aprendendo qual era o meu papel. Se eu não tivesse consciência que o meu papel ali não é tomar decisão por você, o meu papel é te provocar. E eu nunca cheguei pra você e falei, pô, você tá errado, cara, faz aquilo e tal, não sei o que vai dar certo. Não, porque a jornada é sua, não é minha. Muitas vezes, quando o cara do conselho, o investidor, não entende isso, e ele confunde a questão seguinte, ele fala assim, cara, esse cara, meu dinheiro vai pro vinagre. Como é que eu faço para esse cara fazer o correto? Então ele se apropria do que ele acha que é o correto, e aí, muitas vezes, num histórico dele, num contexto diferente, aí ele fala, você tem que fazer isso, senão você vai quebrar. Né? Então ele se coloca no papel de chefe. Sim. E ele joga a cartada, porque eu coloquei dinheiro nesse negócio aqui. Então tem founder que eu já sei que já ouviu esse tipo de truco. Sim. Né? Então esse é um exercício que você faz quase como um ditador mesmo. Ou seja, cara, tem que ser do meu jeito. Mas a jornada não é essa. A jornada é como é que eu consigo exercer autoridade fazendo com que o empreendedor do outro lado, ele chegue a esta conclusão. Né? Eu não tenho que falar para ele o que ele tem que fazer.
né? Se eu falar para ele que ele tem que fazer e passo por cima de toda a estrutura, porque se eu quisesse ser empreendedor, não era investidor, né? Eu era empreendedor. Sim. Então, essa questão dos papéis que a gente está falando, dessa governança, ela é não só do CEO para baixo, mas ela vai desde os sócios da empresa, o conselho estabelecido, tudo isso precisa ter uma clareza, porque senão você vai criar um monte de ditadorzinhos nesse processo. Perfeito. Né? Eu brinco que numa eventual vida pós-Hamper eu vou precisar passar por um período de me descontaminar, porque se eu assumir um papel num conselho ou fizer um investimento numa empresa, eu ver o founder fazendo besteira, eu vou falar, camarada, dá licença aqui que se eu sei fazer, eu vou tirar completamente a autonomia dele ali, né? E é o caminho errado, founder nenhum, né? CEO eu nenhum. Fiz o detox de 1 ano. Né? O meu detox Ótimo. foi de 1 ano, assim, para eu conseguir entender qual era o meu novo papel, porque como CEO eu estava acostumado a ter que tomar decisões, a ter que fazer o negócio, ter a minha equipe estabelecida, e no final das contas, quando eu decidi que ia estar mais para mentor, mais para coaching mesmo, mais para os investimentos, né, mais para conselho, nesse momento eu falei, cara, o papel é outro, né, mas eu tive que me exercitar muito. Sim, imagino. Né, porque várias vezes eu escorregava. Você tem que entender que a pessoa que você está aconselhando, que você eventualmente investiu, está no pé do morro ali, né? Ou numa posição do morro muito diferente da sua, e existe um tempo de maturação, aquela pessoa ela tem que aprender pelo próprio caminho dela, você tá ali como uma ferramenta para ajudar ela a não cair nos mesmos buracos que você caiu, mas tem um tempo de maturação, assim como um tempo de gestação, você consegue, como um conselheiro, acelerar muitas coisas, mas você não vai conseguir poupar aquela pessoa de passar pelo que ela precisa. E eu acho que, eventualmente, tiveram vezes, foram poucas, mas que você precisou me dar um heads up um pouco mais forte. De você, em algum momento de crise, alguma coisa assim, você me chamar assim, Ricardo, acho que você não tá entendendo. Você caiu, tá navegando numa água agora, que eu acho que você até aprenderia a navegar nela se você tivesse todo o tempo. Mas nesse momento eu preciso te dizer, cara, acho que você tem que virar pra cá. E ali eu entendi o recado e falei, cara, aqui eu vou ouvir a voz da experiência, né? Eu acho que é um exercício de humildade também do founder nessa hora, pô, ouvir, assim como eu já ouvi o Edu, que é CFO da Hamper várias vezes, né? Não querer você ter a última palavra a todo momento, afinal você se cercou de pessoas competentes, experientes em assuntos, justamente para te ajudar em momentos assim. Mas, né? você vê, mas isso faz parte do papel. Né? O que não faz parte do papel é você falar o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer ou executar por ele. Sim. Né? Mas eu chamar a atenção e falar, cara, tô vendo isso daqui é um risco danado, você tá indo para um caminho que é perigoso. Isso é uma coisa. A outra é, tô vendo que você tá indo para um caminho, faça aquilo. É outra coisa. Eu já tô mandando você fazer um outro negócio, né? Ou seja, eu deveria tentar trabalhar o seguinte, eu tô te alertando, tô te dando todas as possibilidades, mas quem vai tomar a decisão é você. Sim. Porque esse é seu papel, não o meu. Perfeito. Né? Então, para a gente, então voltando, né, pro a gente empreendedor, a gente está acostumado a tomar todas as decisões. Aí você começa a tomar pancada para você virar o CEO. E aí você começa com essa questão de você tirar, você falar, eu sei o que tem que fazer. Eu vou fazer em 30 minutos o que tem que fazer e vou decidir em 30 minutos. Mas talvez em pró da perpetuidade da empresa, a gente vai demorar 3 semanas para tomar essa decisão. Porque existe o tempo das pessoas que estão envolvidas, delas entenderem aquilo. Se o empreendedor não entender que existe esse tempo, né, o CEO não entender que ele precisa fazer com que essas coisas aconteçam, ele está fadado a virar meio que um ditador. Agora pode vir a pergunta assim, né, Ricardo? Poxa, César, mas eu tenho um negócio que eu preciso tomar decisão agora. Cara, se você precisa tomar decisão agora de uma coisa que não está bem definida, ou a pessoa do outro lado não sabe o que fazer, você tem que puxar. Perfeito. O que você não pode é esperar que o próximo evento igual a esse aconteça de novo. Então aí você precisa sentar com as pessoas e falar, qual é o processo que falhou aqui? Qual foi, de repente, a definição de papel, a responsabilidade que não estava clara, que falhou aqui? Quais foram os aspectos que a gente poderia ter trabalhado melhor para que eu não precisasse eu tomar a decisão de uma coisa que, cara, eu tive que te atravessar. Né? Mas um ditador jamais chamaria a pessoa para falar assim, olha, eu vou tomar a decisão aqui, mas depois a gente conversa. Não, ele tomaria a decisão e talvez nem avisaria o cara. Né? E o cara ficaria chateado e com medo de falar com ele que ele atravessou. O ditador seria isso. Agora, você pode tomar decisões importantes que não estão definidas, mas desde que você não pode errar na forma. Perfeito. Eu acho que a forma tem muito a ver com você se posicionar como um ditador ou não.
Sim. Tem que sempre saber também avaliar se você tem todo esse tempo, né, para tomar uma decisão um pouco mais colegiada, envolvendo as pessoas. Tem que ser uma decisão mais diretiva ali para agir rápido, mas gosto muito também do que você falou, ainda que você tenha ido pelo caminho que, na minha opinião, gasta um pouco da credibilidade, porque você precisou passar por cima de todo mundo e você dar o call ali, você fazer um lessons learned daquilo para que aquilo não aconteça de novo e como que a gente pavimenta com o processo. O que me leva para a gente trabalhar para a segunda parte dessa resposta, a gente falou bastante de construir eventualmente um conselho, trazer sócios externos, tudo isso que pode te levar até a ter um acordo de acionistas, que é uma proteção daí da sociedade, da empresa como um todo, muitas vezes em relação ao CEO, Sim. né? Num bom acordo de acionistas vai dizer que se o CEO fizer determinadas coisas, ele vai ser convidado a sair da empresa. Coisa que a gente já falou aqui, ele não pode aumentar a remuneração dele a seu bel prazer. Chega pro time dele e fala, acabei de comprar uma empresa, novidade para vocês aí, né? Coisas que parece brincadeira aqui, mas que pode vir a acontecer. Mas eu acho que tem um outro lado também, que é da tocada interna e como que a gente vai empoderando e construindo pavimentações, né, em andares abaixo da gente para que a estrutura da empresa ela esteja bastante fortalecida, não de maneira a anular o CEO, mas de maneira de fazer a informação trafegar, né? Estratégia ir de cima para baixo, problemas irem de baixo para cima, como tem que fluir e serem endereçados de uma forma menos arbitrária, né? Eu, só para trazer uma pitada de conhecimento de causa, o meu maior clique que eu tive foi ali por volta de 2020, quando eu lidei com a saída do co-founder, né, que tinha começado o negócio comigo, e eu entendi que a partir daquele momento quem ia tocar a Hamper era eu e a liderança. E a liderança não tinha todo o poder que nós dois co-founders tínhamos. Eu falei, o meu modelo de governo aqui mudou. Não é mais dois caras que tomam a decisão e passam o que a gente conversou entre nós pro resto. Vai ser eu trabalhando com essa galera. Sim. E ali eu comecei uma jornada de empoderamento e de formação muito mais forte da minha liderança, que levou uns bons anos, né? Mas que hoje eu consigo olhar e consigo reconhecer que foi um trabalho bem feito. Eu acho que a gente poderia explorar um pouco de boas práticas assim nesse sentido, né? De construção de uma liderança e de distribuição dessa autoridade. Esse poder, né? Ou seja, quando a gente está falando do ditador, a gente está falando de tomada de decisão, certo? Ele toma a decisão, ele que manda soltar, manda prender, ele que aceita fazer o preço para um cliente X ou não aceita. Ele que põe a meta e muda a meta a seu bel prazer. É ele que se algum amigo pedir para contratar alguém, ele vai contratar alguém para outra área, porque é um amigo dele que indicou. E se não quiser também o critério é dele, né? Na outra vez que ele não quiser... E da outra vez que ele não quiser, ele não quer, né? Se ele não gostar de alguém de um trabalho, ele não importa que é seu funcionário, né? Mas ele vai falar para você, manda o cara embora que eu não gosto do cara. Sim. Né? Então ele vai tomar as decisões conforme ali o papel dele. A questão é, se compartilhamento de poder precisa ser compartilhado com esse time, com as pessoas que você está colocando. Né? A gente volta na definição de processos para isso. Né? Ou seja, se a gente for falar duas palavras-chave aqui, é time e processos. Se esse acordo não tiver claro o que as pessoas têm que fazer e você como CEO revisitar toda hora aquele momento, né, aqueles documentos, o que foi combinado e perguntar se você não está ultrapassando aos seus limites, você está exercendo um poder de um ditador. Essa é a clareza. Né? Porque aí você se apodera de um outro poder que não aquele definido pelos métodos, né? Pelo processo que você definiu ou delegado para as pessoas, e aí você destrói. Então, eu acho que a questão é... Agora, você tocou num ponto interessante. E se as pessoas não estão preparadas? As pessoas não estão preparadas ainda para tomar a decisão. Então, você tem que ensiná-las a tomar decisão. E como que você vai ensiná-las a tomar decisão? Tomando as decisões por elas e fazendo com que elas do teu lado vejam você tomando a decisão e elas por osmose vão aprender a tomar a decisão, ou a cada decisão que elas não consigam tomar, você está do lado delas ajudando-as a tomar a decisão, ou você suportando-as, falando o seguinte, olha, quais são as alternativas? Eu usava um exercício muito legal, Ricardo. Eu tentava assim, quando vinha com algum problema, eu falava, cara, me traz as duas opções que você tem, né? Não traz para eu tomar a decisão. Não chega só com o problema, né? Chega assim, de como você chega com um problema, né? uma, duas, ou três possíveis soluções que você vai adotar. E a sua favorita, inclusive. E qual é a sua favorita? E vamos discutir, eu vou te ajudar a discutir nela.
né? E geralmente, quando trazia, muitas vezes não era nem a decisão correta, mas eu ia fazendo as perguntas e ajudando a pessoa, mas, cara, você pensou nisso? Isso daqui é super importante, aquilo lá. E aí você exercitava. Demora um pouco mais? Demora. Quando eu tinha que tomar uma decisão muito mais rápida, eu tomava, mas chamava a pessoa falando, cara, estou tomando essa decisão por causa disso. Tinha essa e essa alternativa, tal, não sei o que, blá, blá. Tô tomando essa, beleza? Vamos lá. Ou até falava para ela, ó, eu quero que você tome essa decisão, eu tô tomando isso. Você tem alguma coisa contra? A gente precisa tomar rápido. Puxei para mim porque eu achei que isso era importante. E a pessoa tomava. E esse efeito também de plateia, né, que é um outro ponto importante, né? Se eu vou na frente da empresa e trago o diretor e eu falo qual é a decisão, é completamente diferente se eu combinei com ele e ele passa para a equipe qual é a decisão tomada. Perfeito. A gente pode, né, ter falado e combinado o negócio e eu ter tomado até a decisão por ele, mas você empodera mas eu empoderei ele. Porque é ele que vai suportar aquela decisão perante o time. Como se fosse uma decisão dele, né? Então eu consigo exercer ainda a autoridade, ser rápido, mas não atravessar. Por isso que eu falei muito da forma. Então, como você vai trabalhar com a liderança para você evitar esse papel do ditador cara, é vital. Né? Essa distribuição de poder. E muitas vezes o poder é até fazer com que esse poder seja transmitido para os outros de forma correta. Muito bom. Você trouxe, né, uma possível solução, que é você ensinar o time um pouco pelo exemplo e um pouco pelo aconselhamento. Eu queria também trazer um heads up para a nossa audiência de que para boa parte dos problemas que a gente vai resolver dentro das nossas startups existe metodologia, e eu não estou falando que a gente tem que fazer by the book conforme manda a metodologia, mas existem algumas estradas já pavimentadas que a gente já pode seguir, são métodos ágeis, é o OKR, né? São rituais que você já vê que outras empresas já incorporaram e que você pode trazer, e depois, na medida que você vai ganhando proficiência naquilo, você vai dando a sua cara, né? No fim, se você for olhar o Scrum, por exemplo, se você olhar 10 empresas usando o Scrum, você vai ver 10 modelos adaptados diferentes. Mesma coisa serve para pipeline de vendas, mesma coisa serve para OKR, né? Mas você aprende a partir da metodologia e depois você dá a característica. Eu acho que é no blend disso, né, que você encontra um bom modelo, né? Você implementa a metodologia para que as pessoas tenham uma fonte de consulta que não seja só você, porque se a metodologia é você, não vai ter jeito, as pessoas vão te consultar a todo momento, tipo, posso fazer isso ou aquilo? Se a metodologia já dá o caminho, ela consulta o manual, digamos assim, até uma hora que o time ele já tem a sua própria proficiência, já consegue tomar decisões e a partir daquela metodologia ele adapta e traça aí o seu próprio caminho. Sim, não, você falou é corretamente correto, né? Assim, indicadores, acho que você tem muita experiência nisso, né? Coisa que eu vi você implementando ali na Hamper, né? Como que você foi trazendo, né? São indicadores, muito ritual, né? Eu acho que os rituais que foram implantados, acho que você pode até compartilhar um pouco mais, né? De como que os rituais ajudam nisso, né? De você perceber o quanto você, de repente, está tomando atitudes ditatoriais, né? E nos rituais você começa a perceber isso e delegar melhor o poder ou mostrar para todo mundo, comunicar, né? Ou seja, a comunicação é extremamente importante, né? Eu acho que todos esses pontos aqui são vitais, né? Eu até traria um outro também, aí passando para você dar um exemplo prático do que você já viveu, mas também gestão de conflito, né? Que é no conflito que muitas vezes também a gente, em vez de ser talvez um mediador, a gente se torna no juiz. Então tem momentos que a gente tem que ser o juiz, mas tem momentos que a gente tem que ser um mediador, porque senão aí a gente pode estar quebrando algum dos lados da relação, né? Como é que foi ali com você, principalmente essa questão dos rituais, comunicação? Eu acho que tem que ter um cuidado, que não adianta você implementar rituais, implementar OKRs e continuar sendo ditador, porque você consegue ser ditador dentro dessas caixinhas, né? Ou seja, você cria uma reunião deliberativa ali com a tua liderança que no final a palavra é sempre sua, ou seja, talvez nem, se for para operar nesse modelo, melhor nem pôr as pessoas na sala e tomar tempo delas, né? Já fala que vai ser do seu jeito e pronto. Então, existe um exercício, né? Quase que de humildade, assim, de você criar esses rituais e aprender a navegar dentro deles, né? E realmente ouvir as pessoas, dar espaço para as pessoas falarem e tudo mais. A gente fala bastante de boas práticas de reuniões nos nossos episódios. Eu acho que isso é um tema, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Não é só fazer a reunião, mas saber fazer as reuniões. Sobre gestão de conflito, eu não me considero assim um mega especialista. Eu não tenho um modelo de liderança
que promove o conflito. Eu acredito que, assim, quando você opera em ambientes muito competitivos, muito meritocráticos, e não que a Hamper não seja meritocrática, mas não é ao extremo, não é assim, existe uma zona cinza entre o meu bônus e o seu bônus, e eu posso fazer coisas que podem me levar a trombar com você. Uhum. Na Hamper é um pouco mais colaborativo, portanto é um pouco mais difícil de haver os conflitos. Hoje em dia, menos ainda. Num passado não tão distante, a gente tinha bastante conflito, mas era mais pela nossa inabilidade de fazer as coisas do que propriamente porque tinha um incentivo perverso que levava as pessoas a conflitar. Era muito mais que... Era assim, aonde não tinha um processo, a pessoa ia passar por ali, tomava um choque e fala, puta, mas eu não entendi muito bem. E aí o que era problema de processo virava problema pessoal. O hábito que eu criei de endereçar conflitos foi sempre de tirar a pessoalidade e encontrar a culpa no processo, porque o processo você muda, né? A pessoa, você vai dizer, pô, eu não gosto da forma como você faz. Pode até ser, mas da maneira como eu gosto de endereçar, assim, teve um problema, igual é muito comum em startup com a característica da Hamper, o tal do bad fit. Pô, fez a venda de um cliente que não era para vender. E aí começa aquela história, não, é sempre aquele vendedor. E aí cria uma inimizade entre o head de CS e a head de vendas, porque não, o head de vendas põe debaixo do braço, porque a meta dele é sempre mais importante. Então como que você resolve isso? Você põe um SLA, né, senta com os dois e fala, galera, o ponto aqui não é um contra o outro, como que a gente resolve isso daqui? Vamos criar um SLA, a gente põe critérios objetivos para definir o que é um fit de cliente. Para toda a zona cinza, a gente cria um board aqui, que juntos nós três vamos julgar os casos. Pouco a pouco eu quero sair desse processo, eu não quero ficar, acho que vocês dois têm competências para julgar. Vocês vão criar um board que toda vez que cair alguém que fugiu à regra e foi vendido e depende de uma discussão, vocês vão discutir juntos qual que vai ser o protocolo para aquele cliente. Vai devolver a venda e desfaz? Não, vamos manter a venda e tentar reforçar no onboard, na capacitação do cliente? Não sei, decisões podem ser tomadas a partir dali, mas tentando responder de forma mais direta, eu sempre gostei de desassociar o problema de pessoa, colocar o problema no processo e propor que um novo processo ou uma melhora de processo seja constituído. E para fechar essa resposta, em algum momento da sua fala você tinha falado sobre decisão, quando a pessoa traz as sugestões, você pergunta, você dá a sua opinião e perguntar se a pessoa concorda, né? Eu gosto muito de um modelo de decisão, e sempre que possível a gente vai por esse caminho, que não é a decisão por consenso, que essa é, né, perigosa pra caramba, e sim a decisão por consentimento. Então tem ali uma proposta, tem 5 pessoas envolvidas, veio uma proposta de uma pessoa. Normalmente ela propõe e a pergunta dela é, alguém tem alguma objeção? Uhum. Porque se não tiver objeção, é essa que nós vamos seguir. Se vem a objeção, dá espaço para você elaborar melhor aquela ideia. Pode ser uma objeção que é deal break, ele fala, nossa, realmente a pessoa enxergou um ponto, ainda bem que a gente não foi por esse caminho. Ou muitas vezes pode ser uma objeção que fala, não, essa objeção, ela não elimina a solução. Ela só requer que a gente tome um ponto de cuidado com isso que ela falou. Então vamos colocar mais um parágrafo aqui na descrição que vai proteger a decisão que a gente está tomando aqui. Essa questão da decisão por consenso, eu vivi essa na pele, né? Ou seja, eu tinha um sócio que era internacional e a cultura deles é uma cultura de decisão muito por consenso. E o problema é que era extremamente vivenciada isso neles, de tal forma que se não tivesse as 7 pessoas envolvidas naquela decisão, todo mundo indo para o mesmo caminho, caraca, não se avançava. É muito custoso, né? Um caminho custoso. Então aí, ou seja, eles tinham a regra definida. Todo mundo tinha que estar. Só que para a empresa era um negócio assim horroroso. Teve casos assim que a gente precisava, por exemplo, assinar um NDA que tinha um determinado risco com um grande cliente, né? Tinha risco, não, tinha uma multa. Então eu não podia assinar a multa. Então tinha que submeter para uma série de pessoas. Cara, esse negócio demorava 3 meses. Se eu demorasse 3 meses, eu não entrava nem na RFP. Era para receber uma RFP, assinar um NDA. Então tinha vezes que eu tinha que meio que atravessar a decisão. Pegava e falava, não, eu vou assinar esse negócio aqui. E quando chegava a decisão, eu já estava até com o cliente já funcionando, né? Chegava a decisão. Então, é muito ruim. A decisão por consenso, eu acho que é uma coisa que, assim, só traz o negócio errado. Então, você tem que medir a autoridade. Então, não vamos falar em ditadura, né? Mas tem que medir a autoridade e tem que ter níveis para que, a depender da urgência, né, você saiba quem tem o limite para tomar a decisão. Né? Isso que precisa estar bem claro mesmo, né? Mas muito bom o ponto que você trouxe. Não, e para a gente
fechar já um pouco com esse clima de down, né? Só acho que um outro colateral do modelo muito colegiado é o quão político, e aqui no sentido pejorativo da palavra mesmo, fica o ambiente, porque começa que aquela pessoa que quer que a ideia dela seja comprada, leva um pra almoçar e fala, pô, me apoia nessa que eu te apoio numa próxima, e aí acho que é o começo do fim, né? Sim, e não são as melhores decisões tomadas, né? É Sim. quem articula melhor que leva, né? Começa a ter muito interesse pessoal envolvido, sim, né? Sim. Boa. Bora já puxar os ups and downs aí nesse clima. Então deixa eu puxar o meu primeiro down, que a gente não falou durante o episódio, mas é uma coisa muito característica do ditador. É o exercício do medo. Eu vejo muitos empreendedores, né, que partiram para esse processo, né, de continuam sendo meio ditadorzinhos, e aí você percebe que as pessoas têm medo. Ou seja, a diferença... Eu diria que são 3 palavrinhas, né? Você precisa saber o que é o temor, o que é o tremor e o que é o terror. Né? Um ditador, ele exerce pelo terror. Sim. As pessoas têm medo, né? Você tem o tremor, que as pessoas têm também medo de falar. Elas não têm aquele pavor, mas elas têm medo de falar. Você exerce o seguinte, cara, melhor ficar quietinho aqui, né? Estão se tremendo por aquele negócio. O temor é diferente. O temor é, eu ouço aquela pessoa porque eu reconheço nela uma sabedoria maior naquilo que ela está tomando. Isso faz parte do papel dela. O exercício dela comigo é esse de respeito. Então, eu faço o que a pessoa está dizendo para fazer porque eu tenho um respeito absurdo pelo que ela fez. Ou seja, ela conquistou. O líder conquista, mais o temor. Né? As pessoas têm uma reverência maior. Né? Sim. Então, quando você vê empreendedores que estão mais indo para a parte do tremor, ou do terror, para mim isso é uma coisa muito negativa. O temor, ele tem uma questão importante, que é levar a pessoa muitas vezes a pensar 2 vezes, é tipo assim, quero ouvir todo mundo, não significa que isso aqui é uma várzea e vamos começar a leiloar ideias aqui, porque daí vira papo de boteco, né? Isso aí. Tem que tomar um pouco desse cuidado. Eu vou puxar o meu down em cima do que a gente tava falando do colegiado, porque é o que me vem na memória, assim, né? Dentro do assunto que a gente tá tratando aqui, de um erro que eu cometi, e curiosamente a própria liderança minha me deu alguns heads ups, né? Eu acho que tentando me proteger de mim mesmo, em algum momento da Hamper ali, acho que principalmente durante a pandemia, eu tentei colegiar muitas decisões e distribuir muito e tentar me fazer, eu não vou dizer ausente, porque eu tava presente nas coisas, mas eu queria realmente que as pessoas elas se sentissem ali responsáveis pelas decisões que estavam sendo tomadas. E naturalmente algumas coisas começaram a dar errado. Porque você começa a ter pessoas que não são accountable pelo assunto, que não são responsáveis, que vão estar com o delas na reta, tomando decisões pela empresa, que tem um efeito no caixa, que tem um efeito no futuro da empresa, e depois elas não estão ali para responder pelo erro, né? E curiosamente, assim, né, ao mesmo tempo que eu tava com um embrulho no estômago, as minhas lideranças mais sensíveis começaram a me falar, Rick, cara, eu acho que você tá tentando, assim, se proteger a liderança de alguma coisa, cara, mas a gente compra a sua autoridade, assim, faz falta, eu acho que é importante quando você se posiciona, a gente tá vendo que algumas decisões vão pro colegiado, às vezes você parece que você tá alerta sabendo que aquele não é o caminho e você não se manifesta, e naquele ponto eu tentei buscar o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio quase que um up aqui. O equilíbrio, ele não tá em você distribuir plenamente a autoridade. Esse equilíbrio, ele tem a questão do CEO tendo o último call. Eu acho que é quase que um equilíbrio desequilibrado. O equilíbrio não está em dar a mesma proporção de decisão para todas as pessoas, e sim em ter a figura do CEO que tem maiores poderes compartilhando aquilo com uma liderança. Eu vou puxar do que você falou, já vou puxar o meu up, que pode ter uma correlação. Nesse exercício que você tem né, dessa maturidade do empreendedor, né, do CEO, né, talvez a característica que eu vejo como super positiva, que eu falo, poxa, ele tá na jornada certa. Então, quem tá ouvindo a gente, né, quiser identificar, poxa, eu tô na jornada certa, né? Quando interpreta, eu já começo a perceber a diferença entre o delargar e o delegar. Né? Essas duas palavrinhas, né? Então, o delargar eu ouço muito assim, cara, eu tô super cansado já de tomar as decisões, então não vou mais tomar decisão. As pessoas que se virem agora. Elas têm que tomar decisão. Chega alguma coisa? Não, eles que tomam. Mas você não preparou o caminho ou não preparou as pessoas para aquilo, né? Quando você começa a perceber que não é esse o caminho e você tem que, ao delegar,
para você fazer a delegação, não é só passar o poder, mas você ensinar a pessoa como é que ela exerce aquilo, né? E quais são os caminhos que ela tem que percorrer para poder tomar as melhores decisões. Esse, para mim, é um sinal positivo de que eu acho que, olha, esse empreendedor ou esse CEO está no caminho de fugir de ser um ditador. Eu acho que eu diria que essa daqui, para mim, é uma característica super importante. E sabe que nisso que você está falando tem até uma questão meio emocional não positiva, que é pensar assim, eu vou deixar a galera errar um pouco para depois eu chegar ali quase como salvador e eu falar, tá vendo? Se eu deixar vocês sozinhos aí, onde vocês vão... É muito comum, né, esse tipo de atitude, né? Péssimo. Né? Quando você fala, você é um ditador. Então tá bom, então não vou mais tomar decisão nenhuma. E aí, quando vocês estiverem na Berlinda, vocês vão precisar de mim, né? Coisa infantilizada. Começa a ter umas atitudes meio infantis até, né? Então, quando o empreendedor começa, ele percebe isso e ele fala, cara, eu preciso delegar melhor. E para delegar, eu preciso percorrer alguns passos, né? E aí entra no que a gente falou, pessoas e processos. Né? Para mim, essa é a porta de entrada, talvez seja o primeiro insight que ele vai ter, opa, eu tenho um caminho aqui a percorrer. Perfeito. Eu vou tentar trazer um up, então, em cima desse ponto. A gente... né, foge um pouco de trazer verdades absolutas e soluções prontas aqui no programa, mas eu acho que aquelas coisas que são boas, testadas, a gente tem que trazer. O Jeff Bezos, ele fala de um modelo de tomada de decisão que é amplamente divulgado, já naquele fala de tomada de decisão tipo 1 e tipo 2. Eu acho que é um bom conselho para CEOs aqui, que é tipo 1 é quando a decisão ela tem um impacto muito grande e ela é irreversível. Nesses casos, o CEO tem que estar envolvido, né? Porque afinal, você ir pelo caminho errado, depois não tem como reverter e ainda pode ser destruidor pelo negócio. Agora, as decisões tipo 2, que normalmente têm um impacto menor e são reversíveis, essas respondem um pouco da chamada que você falou de saber delegar. Talvez essas você pode delegar. Delegar não é delargar, não significa que essas você não se envolve. É diferente você tomar a decisão e se envolver na decisão, né? Então você pode não ser a pessoa que arbitra naquela decisão, mas você pode aconselhar o grupo que está tomando a decisão para que ele chegue na melhor decisão. Procurem na internet aí, decisão tipo 1, tipo 2 de Jeff Bezos, provavelmente encontra isso com uma descrição maior aí. Muito bom. Fechou? Fechamos. Valeu, cara. Até a próxima. Valeu, até.